Como encontrar o comprimento da hipotenusa? Usando o Teorema de Pitágoras. Aprenda o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras descreve a relação entre os lados de um triângulo retângulo. Ele afirma que, para qualquer triângulo retângulo com lados de comprimento A e B, e hipotenusa de comprimento C, A2 mais B2 igual a C2. Primeiro, verifique se é mesmo um triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras apenas tem efeito em triângulos retângulos e, por definição, apenas triângulos retângulos possuem uma hipotenusa. Se o seu triângulo possui um ângulo com exatos 90 graus, ele é um triângulo retângulo. E você pode continuar. Ângulos retos são frequentemente notados em livros didáticos e provas acadêmicas com um pequeno quadrado no canto do ângulo. Essa marcação especial representa a indicação 90 graus. Defina as variáveis A, B e C aos lados do triângulo. A variável C representará sempre a hipotenusa, ou o lado de maior extensão. Escolha um dos outros lados para ser A e D ao outro a denominação B. A ordem é irrelevante, pois o resultado será o mesmo. A seguir, insira os comprimentos de A e B na fórmula, de acordo com o seguinte exemplo. Se o seu triângulo tem lados de comprimento 3 e 4, e você definiu letras para esses lados, como A igual a 3 e B igual a 4, pode-se escrever a equação da seguinte maneira: 32 mais 42 igual a C2. Descubra os quadrados de A e B. Para encontrar o quadrado de um número, basta multiplicá-lo por si mesmo, de modo que A2 igual a vezes A. Descubra os quadrados de A e B, a seguir inserindo-os na fórmula. Se A igual a 3, A2 igual a 3 vezes 3, ou 9. Se B igual a 4, B2 igual a 4 vezes 4, ou 16. Quando você insere esses valores na equação, ela deverá ser escrita da seguinte forma: 9 mais 16 igual a C2. Some os valores de A2 e B2. Insira esses valores em sua equação, e você terá o valor de C2. Há apenas mais um passo para tomar, e você terá descoberto o valor da hipotenusa. Em nosso exemplo, 9 mais 16 igual a 25. E você concluirá que 25 igual a C2. Descubra a raiz quadrada de C2. Use a função para a raiz quadrada de sua calculadora, ou a sua memória com respeito à tabela de multiplicação, para descobrir a raiz quadrada de C2. A resposta será o comprimento de sua hipotenusa. Em nosso exemplo, C2 igual a 25. A raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 5 igual a 25. De modo que raiz quadrada 25 igual a 5. Isso significa que C igual a 5. O comprimento de nossa hipotenusa. Encontrando o comprimento da hipotenusa em triângulos retângulos especiais. Aprenda a reconhecer os triângulos com trios pitagóricos. Os comprimentos dos lados de um triângulo com triplos pitagóricos são números que se adequam perfeitamente ao Teorema de Pitágoras. Esses triângulos especiais aparecem frequentemente em livros de geometria e em exames padronizados, como o vestibular e o Enem. Se você memorizar os primeiros trios pitagóricos, em particular, será possível poupar bastante tempo nesses exames, uma vez que você será capaz de saber imediatamente o tamanho da hipotenusa apenas observando-o.
Tamanho dos lados do triângulo. O primeiro trio pitagórico é 3, 4, 5. 32 mais 42 igual a 52. 9 mais 16 igual a 25. Quando você notar um triângulo retângulo com catetos de comprimentos 3 e 4, é possível estar certo de que a hipotenusa terá comprimento 5, sem realizar qualquer cálculo. A razão de um trio pitagórico se mantém mesmo quando os catetos são multiplicados por outro número. Por exemplo, um triângulo retângulo com catetos de comprimentos 6 e 8 terão uma hipotenusa de 10. 62 mais 82 igual a 102. 36 mais 64 igual a 100. O mesmo é verdade para 9 de dezembro de 15 e até mesmo para 1,5 menos 2 menos 2,5. Faça os cálculos e veja por conta própria. O segundo trio pitagórico que aparece comumente é 5 de dezembro de 13. 52 mais 122 igual a 132. 25 mais 144 igual a 169. Esteja também atento para múltiplos, como 1, 0, 2, 4, 2, 6. E divisores, como 2,5 menos 6 menos 6,5. Memorize as proporções de um triângulo retângulo 4, 5, 4, 5, 9, 0. Um triângulo retângulo 4, 5, 4, 5, 9, 0 possui ângulos de 45, 45 e 90 graus, sendo também chamado de triângulo retângulo isósceles. Ele aparece com frequência em exames padronizados e é um triângulo bastante fácil de ser resolvido. A razão entre os lados desse triângulo é igual a 1 para 1. Raiz quadrada 2. O que significa que o comprimento dos catetos é igual, sendo a hipotenusa igual ao comprimento de um cateto vezes a raiz quadrada do comprimento conjunto de ambos. Para calcular a hipotenusa desse triângulo com base no comprimento de um dos catetos, apenas multiplique o comprimento de um cateto por raiz quadrada 2. Conhecer essa proporção é especialmente útil quando a questão do exame lhe dá os comprimentos dos catetos em termos de variáveis em vez de números. Aprenda as proporções de catetos de um triângulo 3, 0, 6, 0, 9, 0. Esse triângulo possui ângulos de 30, 60 e 90 graus, sendo facilmente obtido ao se cortar um triângulo equilátero ao meio. Os lados de um triângulo retângulo 3, 0, 6, 0, 9, 0 sempre manterão a proporção 1. Raiz quadrada 3 para 2 ou x. Raiz quadrada 3x. 2x. Se lhe for dado o comprimento do cateto de um triângulo retângulo 3, 0, 6, 0, 9, 0 e o problema pedir o comprimento da hipotenusa, será simples descobri-la. Se você conhece o comprimento do cateto menor, oposto ao ângulo de 30 graus, simplesmente multiplique o comprimento do cateto por 2 para descobrir o cateto da hipotenusa. Por exemplo, se o comprimento do menor cateto é igual a 4, você saberá que o comprimento da hipotenusa é igual a 8. Se você sabe o comprimento do cateto maior, oposto ao ângulo de 60 graus, multiplique-o por 2, raiz quadrada 3 para descobrir o comprimento da hipotenusa. Por exemplo, se o comprimento do cateto maior é igual a 4, você saberá que o comprimento da hipotenusa é igual a 4,62.
encontrando o comprimento da hipotenusa através da lei dos senos. Entenda o que seno significa. Os termos seno, cosseno e tangente se referem a diversas proporções entre ângulos ou lados de um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, o seno de um ângulo é definido como o comprimento do lado oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo. A abreviação para o seno encontrada em equações e calculadoras é representada por sen ou sin. Aprenda a calcular o seno. Mesmo uma calculadora científica básica terá uma função seno. Busque por uma tecla denominada sen. Para descobrir o seno de um ângulo, você geralmente pressionará a tecla sen e, a seguir, a medida do ângulo em graus. Em algumas calculadoras, no entanto, é preciso inserir primeiramente a medida do ângulo e só então pressionar a tecla sen. Você precisará fazer alguns experimentos com a calculadora ou conferir seu manual para descobrir qual caminho tomar. Para descobrir o seno de um ângulo de 80 graus, será necessário pressionar 180 e, então, o sinal de igual ou a tecla Enter. Ou, então, 80-100. A resposta é igual a menos 0,9939. Você pode também pesquisar online por calculadora seno e usar uma das diversas calculadoras disponíveis, eliminando a necessidade de adivinhações. Aprenda a lei dos senos. A lei dos senos é uma útil ferramenta na solução trigonométrica. Ela pode, em particular, ajudá-lo a descobrir o comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo se você conhece o comprimento de um dos lados e a medida de um ângulo, além do reto, para qualquer triângulo com catetos A, B e C e ângulos A, B e C. A lei dos senos afirma que A sem A igual a B, sem B igual a C, sem C. A lei dos senos pode ser usada na resolução de qualquer triângulo. Mas somente um triângulo retângulo terá uma hipotenusa. Defina as variáveis A, B e C como os catetos de seu triângulo. A hipotenusa, lado maior, deve ser representada por C. Para maior simplificação, nomeie o lado com o comprimento conhecido como A e o outro como B. A seguir, defina as variáveis A, B e C como sendo os ângulos do triângulo. O ângulo reto oposto à hipotenusa será representado por C. O ângulo oposto ao lado A será representado por A e, por fim, o ângulo oposto ao lado B será representado por B. Calcule a medida do terceiro ângulo. Uma vez que se trata de um triângulo retângulo, você já sabe que C igual a 90 graus. Além de conhecer as medidas de A e B. Como a medida de ângulo interno em um triângulo deve sempre resultar em 180 graus. Você pode calcular facilmente a medida do terceiro ângulo com a seguinte forma: 180. 90 mais A igual a B. Você pode também reverter a equação, de modo que 180. 90 mais B igual a A. Por exemplo, se você sabe que A igual a 40 graus, pode-se dizer que B igual a 180. 90 mais 40. Simplifique esse resultado para B igual a 180 a 130. E você poderá determinar rapidamente que B igual a 50 graus. Examine o seu triângulo. Nesse ponto, você deve conhecer as medidas em graus de todos os três ângulos, além do lado A.
Agora é o momento de inserir essas informações na equação da lei dos senos a fim de determinar os comprimentos dos outros dois lados. Para continuar o exemplo anterior, digamos que o comprimento do lado A igual a 10. O ângulo C igual a 90 graus. O ângulo A igual a 40 graus e o ângulo B igual a 50 graus. Aplique a lei dos senos em seu triângulo. Nós precisamos apenas inserir os números na equação e resolvê-la para determinar o comprimento da hipotenusa C. Comprimento do lado A sem A igual a comprimento do lado C sem C. Isso pode parecer um pouco intimidador, mas o seno de 90 graus é uma constante e sempre será igual a 1. A nossa equação, logo, será simplificada para A sem A igual a C, 1 ou, ainda, apenas A sem A igual a C. Divida o comprimento do lado A pelo seno do ângulo A. Para descobrir o comprimento da hipotenusa, você pode fazê-lo de dois modos separados. Calculando o seno de A inicialmente e escrevendo-o, dividindo-o por A em seguida. Ou, ainda, inserir todos os dados em uma calculadora e obter a resposta. Nesse último caso, lembre-se de incluir parênteses depois do sinal de divisão. Por exemplo, insira 10, 140, ou 10, 40, 100, dependendo do modelo da calculadora. Em nosso exemplo, descobrimos que o seno de 40 igual a 0,64278761. Para descobrir o valor de C, simplesmente dividiremos o comprimento de A por esse número, chegando à conclusão de que 10, 0,64278761 igual a 15,6. O comprimento de nossa hipotenusa.